estudando o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Mas é bom entendermos também como estão estruturados esses capítulos. Então aqui dá para a gente ver um esquema, como é que estão estruturados, porque a gente possa entender melhor o Evangelho, usufruir melhor da sua leitura. Nós precisamos ler, mas precisamos também de compreender. O fundamental é a compreensão do Evangelho. Para isso é bom a gente analisar a estrutura dos capítulos. Então vejamos aqui, cada capítulo tem um capítulo precedente, que normalmente tem uma ligação com o capítulo atual. E tem um subsequente, que dá seguimento a este raciocínio. No capítulo nós vamos encontrar, em primeiro lugar, o ensinamento do Mestre Jesus. E esse ensinamento está na Bíblia. Então nós vamos encontrar o versículo-chave, o capítulo e o versículo-chave na Bíblia, o Evangelho bíblico. E junto a este versículo-chave, que constitui o título, que é o responsável pelo título do capítulo, nós vamos encontrar outros versículos, que são chamados versículos satélite, complementando a ideia. E em cima dessa ideia, nós vamos ver em seguida os comentários de Allan Kardec, certo? E depois nós vamos ver aqui o comentário dos Espíritos, a instrução dos Espíritos. Então vamos lá, vamos dar sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós vamos ver aqui primeiro, analisar a estrutura deste capítulo. Temos aqui os subtítulos: Não vim destruir a lei. Esse aqui é um ensinamento dado por Jesus. Em seguida nós temos aqui as três revelações, que é um comentário de Allan Kardec, mostrando a primeira revelação, Moisés, a segunda, que é o Cristo, e a terceira, que é o Espiritismo. Temos ainda um outro subtítulo, Aliança da Ciência com a Religião. É um comentário também feito por Allan Kardec. E temos Instruções dos Espíritos, com o subtítulo A Nova Era. Aqui então nós temos a mensagem de um espírito israelita, do espírito Fénelon e do espírito Erasto. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Espiritismo. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Ele nos mostra esse mundo não mais como sobrenatural, mas como uma das forças vivas e incessantemente atuantes da natureza, como a fonte de uma infinidade de fenômenos até então incompreendidos, e por essa razão relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo se refere em muitas circunstâncias. E é por isso que muitas coisas que ele disse ficaram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave que nos ajuda a tudo explicar com facilidade. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés. A do Novo Testamento, em Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus. Mas não está personificado em ninguém, porque ele é o produto do ensinamento dado não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu em todas as partes da terra e por inumerável multidão de intermediários. Trata-se, de qualquer maneira, de um ser coletivo, compreendendo o conjunto dos seres do mundo espiritual,
cada qual trazendo aos homens o tributo de suas luzes, para fazê-los conhecer esse mundo e a sorte que nele os espera. Da mesma maneira que disse o Cristo: eu não venho destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Também diz o Espiritismo: eu não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe cumprimento. Ele nada ensina contrário ao ensinamento do Cristo, mas o desenvolve, completa e explica em termos claros para todos, o que foi dito sob forma alegórica. Ele vem cumprir, na época predita, o que o Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras. Ele é, portanto, obra do Cristo, que o preside, assim como preside ao que igualmente anunciou, a regeneração que se opera e que prepara o reino de Deus na terra. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, não vim destruir a lei. Procuramos entender agora mais um dos comentários de Allan Kardec, o Espiritismo. Espiritismo, terceira revelação da lei de Deus. O que é o Espiritismo? É o conjunto de princípios e leis contidos nas obras básicas codificadas por Allan Kardec. São essas obras: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar, por meio de provas irrecusáveis, provas que não deixam dúvidas, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. O mundo espiritual é mostrado pelo Espiritismo como coisa natural e não sobrenatural, fonte de imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos. O Espiritismo é a chave com auxílio do qual tudo se explica de modo fácil. A primeira revelação da lei de Deus, a lei do Velho Testamento, os 10 mandamentos. A primeira revelação da lei de Deus, a lei do Velho Testamento, teve em Moisés a sua personificação, ou seja, foi representada por Moisés. A segunda revelação da lei de Deus é a lei do Novo Testamento, foi trazida pessoalmente pelo Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus. O Espiritismo não tem a personificá-lo nenhuma individualidade, quer dizer, o Espiritismo não está representado em nenhuma pessoa, numa pessoa específica, num só indivíduo. O Espiritismo é fruto do ensino dado pelos Espíritos. Como se deu a terceira revelação? Os Espíritos passaram a se manifestar em todos os pontos da Terra, por meio de uma multidão de médiuns. A elaboração humana da terceira revelação. Coube a Allan Kardec a missão de observar, analisar, comparar e organizar metodicamente todos os ensinamentos, leis e princípios trazidos pelos Espíritos, reunindo-os nas 5 obras da codificação. O Espiritismo nada ensina em contrário ao que o Cristo ensinou. O Espiritismo desenvolve, completa e explica de forma clara o que foi dito sob a forma alegórica. Quer dizer, o Espiritismo desenvolve, completa e explica o que Jesus ensinou de uma maneira clara,
e esclarece aquilo que foi ensinado por Jesus de uma forma alegórica, quer dizer, de uma forma simbólica. A doutrina espírita hoje, então, procura mostrar isso de forma clara para o entendimento de todos nós na época moderna. O Espiritismo é obra do Cristo que preside a regeneração da Terra. Quer dizer, pela vontade do Cristo, pela direção do próprio Cristo, a doutrina espírita está ajudando a melhoria do povo aqui da Terra, transformando esta Terra num plano melhor, num mundo melhor. Por isto o Espiritismo é o Consolador prometido, conforme ele, Jesus, anunciou, conforme o próprio Cristo prometeu. Estudando ainda o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, Não vim destruir a lei. Depois que vimos os comentários de Allan Kardec em relação às 3 revelações, veremos agora o último comentário de Allan Kardec deste capítulo, que tem como título Aliança da Ciência e da Religião. Então vamos lá. Aliança da ciência com a religião. A ciência e a religião são as 2 alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Mas aquelas e estas leis, tendo o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. Se umas forem a negação das outras, umas estarão necessariamente erradas e as outras certas, porque Deus não pode querer destruir a sua própria obra. A incompatibilidade que se acredita existir entre essas 2 ordens de ideias provém de uma falha de observação e do excesso de exclusivismo de uma e de outra parte. Disso resulta um conflito que originou a incredulidade e a intolerância. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo devem receber o seu complemento, em que o véu lançado intencionalmente sobre algumas partes dos ensinos deve ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual, e em que a religião, deixando de desconhecer as leis orgânicas e imutáveis da matéria, essas 2 forças, apoiando-se mutuamente e marchando juntas, sirvam uma de apoio para a outra. Então, a religião, não mais desmentida pela ciência, adquirirá uma potência indestrutível, porque estará de acordo com a razão e não se lhe poderá opor a lógica irresistível dos fatos. A ciência e a religião não puderam entender-se até agora, porque, encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, repeliam-se mutuamente. Era necessária alguma coisa para preencher o espaço que as separava, um traço de união que as ligasse. Esse traço está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Leis tão imutáveis como as que regulam o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez constatadas pela experiência essas relações, uma nova luz se fez. A fé se dirigiu à razão. Esta nada encontrou de ilógico na fé, e o materialismo foi vencido. Mas nisso, como em tudo, há os que ficam retardados, até que sejam arrastados pelo movimento geral, que os esmagará se quiserem resistir em vez de se entregarem. É toda uma revolução moral que se realiza neste momento sob a ação dos espíritos. Depois de elaborada durante mais de 18 séculos, ela chega ao momento de eclosão e marcará uma nova era da humanidade.
são fáceis de prever as suas consequências. Ela deve produzir inevitáveis modificações nas relações sociais, contra o que ninguém poderá opor-se, porque elas estão nos desígnios de Deus e são o resultado da lei do progresso, que é uma lei de Deus. Aliança da ciência e da religião. Vamos analisar então agora este comentário de Allan Kardec. Este outro comentário é a Instrução dos Espíritos. Ciência e religião são as duas alavancas da inteligência humana. Ciência revela as leis do mundo material. A religião revela as leis do mundo moral. Ciência e religião têm o mesmo princípio: Deus. Por isto, pelas duas terem o mesmo princípio, não podem contradizer-se, não podem ser adversárias. Então, se a ciência e a religião se contradizerem, se elas são a negação uma da outra, uma necessariamente tem que ser errada e a outra certa. Porque Deus não pode querer destruir a sua própria obra. Não pode querer fazer uma certa e outra errada para uma detonar a outra. Deus não faria uma coisa dessa. Agora, sempre existiu nessa divergência entre ciência e religião, o conflito entre ciência e religião. Agora, provém de onde esse conflito? A observação defeituosa. Isto quer dizer, é o defeito de observação. Não entende bem a posição das duas. E o excesso de exclusivismo de uma parte e da outra. Então foi daí que surgiu o conflito, né? De onde nasceram a incredulidade e a intolerância entre a questão religiosa e a questão científica. Mas acontece que os tempos são chegados e os ensinamentos do Cristo devem receber seu complemento, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve inteirar-se, deve entender do elemento espiritual, e a religião, deixando de menosprezar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, apoiando-se uma à outra e andando juntas, se prestarão a um grande serviço, ao serviço do progresso, a um mútuo apoio, uma mútua ligação para a felicidade das pessoas, para o progresso da humanidade. Então, chegando nessa condição, a religião, não recebendo mais a desaprovação, a oposição da ciência, adquirirá o quê? Com isso, uma força inabalável, porque ela vai ter como grande auxiliar a ciência para ajudar nas descobertas das leis da vida, das leis divinas, das leis naturais. Porque, de acordo com a razão, não se poderá fazer oposição, ser contra a lógica dos fatos, a lógica dos acontecimentos, e ficarmos aí o quê? Em dogmas, em ensinamentos que não têm fundamentação, não tem como. Agora, a ciência e a religião não puderam entender até hoje. Por quê? Porque cada uma examina as coisas do seu ponto de vista exclusivo. E por isso elas se repelem, por isso elas se fazem oposição. Então seria preciso, para que houvesse uma união, uma ligação entre as duas, seria preciso de alguma coisa, algo para preencher esse vazio, essa separação entre as duas, entre a ciência e a religião. Precisaria então de um traço de união que aproximasse essas duas. E esse traço de união teria que ser aquele que está embasado no conhecimento das leis que rege o mundo espiritual e a relação desse mundo espiritual com o mundo corporal. Esse então seria o traço de união. Então, o traço de união que nós estamos falando é a revelação do Espiritismo.
porque o Espiritismo traz o conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo material. Então, analisando a consequência da união entre as duas, podemos ver que a ciência deixará de ser materialista, levará em conta o elemento espiritual, quer dizer, passará a dar valor ao elemento espiritual. Percebe que existem coisas que estão além da matéria. A ciência desmentirá a religião, quer dizer, aqueles ensinamentos sem embasamento nenhum, por fanatismo, por uma questão de fé cega, mudam com a ciência, porque a ciência desmente esses fatos que não têm fundamentação. A ciência procura despertar nos religiosos, nas pessoas que praticam a religião, a fé raciocinada. E a religião? Com a consequência da união, a religião deixará de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria. Quantas das vezes a gente vê pessoas religiosas, fanáticas, levadas por essa cultura, ainda atrasada, negar tantas coisas que estão ligadas às leis da natureza, Então, com esta união, uma das consequências é isso. As pessoas vão deixar de desconhecer essas leis. E a religião estará de acordo com a razão e não se oporá à lógica dos fatos. Tá vendo? Vai ser bem mais racional, o processo religioso. A religião adquirirá inabalável poder. Claro, fortalece bem mais, porque vai estar embasado em fatos reais. Contribuição do Espiritismo para esse traço de união, para esta ligação. De um lado a religião, do outro lado a ciência. Qual é a contribuição do Espiritismo? Vamos ver? A ciência e a religião se apoiarão. Um dos grandes objetivos da doutrina espírita é esse, produzir esta união, este entendimento entre ciência e religião. Com o Espiritismo, ciência e religião marcharão juntas e prestarão mútuo concurso, quer dizer, serão unidas no concurso do progresso, da evolução, do esclarecimento das pessoas. Com a doutrina espírita, o materialismo será vencido, porque a doutrina espírita mostra a razão das coisas, o porquê que não vale a pena ter uma visão só no aspecto material. Mostra a importância da ligação dos dois, da vida espiritual com a vida material. Queremos agradecer aos irmãos do Centro Espírita Fraternidade Allan Kardec, CEFAC, da cidade de Taguatinga, Distrito Federal, pelos materiais de estudo metódico da doutrina espírita que eles dispuseram na internet e dos quais nós estamos usando em nossos estudos das obras básicas e na montagem dos nossos vídeos.